verso 24 ao verso 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Vamos ler juntos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ó Senhor Jesus, nós te invocamos nesta noite. Nós não estamos aqui para um passeio no campo. Nós não estamos aqui para um fim de semana no Vale do Sol. Nós estamos aqui na intenção e no desejo de que o sol nascente das alturas nasça sobre nós. Nós estamos aqui querendo muito mesmo que a tua luz nos banhe, penetre a nossa mente, o nosso coração, que deslacre esses baús fechados da nossa alma, que nos exponha ao Evangelho e à verdade da tua palavra. Queremos ser tratados, queremos ser curados, queremos ser desamargurados, queremos ser desarmados, queremos limpar os campos minados, queremos aqui em teu nome, Jesus, afastar as trincheiras e construir pontes para a vida do nosso cônjuge, para a vida dos filhos e dos pais. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que tu já estás trabalhando aqui. Trabalhaste o dia inteiro, perturbaste, inquietaste, revelaste, mostraste, pusestes o dedo em feridas, ressensibilizastes corações, mentes, almas. Agora nós pedimos, Senhor, que tu continues a nos dar um coração desejoso de absorver a tua palavra. E nós pedimos que ela nos cure. E pedimos que ela nos visite, nos fazendo muito bem, salvando as nossas casas, salvando nossas famílias, salvando nosso futuro. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Hoje à noite, eu quero falar com vocês sobre a força dos ventos uivantes que sobram sobre as nossas casas. Essas tempestades cinzentas que se adensam e que vão se manifestando de maneira fortíssima sobre as famílias e sobre as casas e as relações de muitos de nós. Ontem nós vimos no Sermão da Montanha que conflitos, agonias, dilúvios que se abatem sobre nós não são privilégios de algumas famílias, de alguns casais, não são desgraçadas oportunidades que alcançam alguns de nós. Ao contrário, nós vimos que são realidades que atingem a todos nós. Não há casa, não há família, não há relacionamento que não passe com uma frequência enorme por esta estação das chuvas, dos dilúvios, das angústias, dos conflitos e das crises. Nós vimos que foi Jesus mesmo quem afirmou que nenhum de nós vive sem de alguma forma enfrentar isso, ser chacoalhado por isso, ser tocado por isso, vir a sofrer as consequências de que as conjunturas se manifestam em volta de nós extremamente hostis e golpeiam a gente com força muito grande, com um poder enorme de nos maltratar intensamente. Eu hoje, quando vinha para cá,
e entrei aqui neste lugar, fiquei com a sensação enorme de que nós estamos debaixo de um momento profundamente espiritual, complexo e delicado. Hoje, andando daquela porta aqui para cima, pelo menos 3 coisas me vieram ao ouvido muito sérias, mostrando que o diabo, e eu não quero falar do diabo irresponsavelmente, quando eu falo no diabo eu estou pensando no diabo mesmo, mostrando que o diabo está agindo intensamente aqui no nosso meio, querendo prejudicar casais, querendo arruinar relações, querendo de alguma forma abafar coisas que o Espírito de Deus já começou a fazer, querendo reamargurar os que começaram a dar uma chance a si mesmos de se desamargurarem, querendo enfiar uma cunha para dentro da alma e da relação conjugal para outra vez lascar e separar as partes. Eu estou convencido de que tratar desse tema da família, do relacionamento conjugal, das nossas intimidades, tem a ver com algo absolutamente nevrálgico e espiritual e que interessa a todas as forças hostis do mundo espiritual de alguma forma penetrarem para atrapalhar, para impedir, para de alguma forma prevenir o êxito daquilo que a palavra de Deus e o Espírito do Senhor Jesus querem lograr, realizar entre nós nesses dias aqui. Nós estamos todos vivendo a estação dos ventos uivantes. Eu queria só contar algumas histórias que ilustram esse tempo. Por exemplo, pense naquela senhora crente, bonita e profundamente humana e sensível, e que de repente chega à conclusão de que, conquanto ela seja bem casada e os seus filhos sejam bem criados, conquanto ela respeite imensamente o seu marido, apareceu dentro dela, de repente, um potencial enorme para se apaixonar por qualquer uma outra pessoa. E ela então procura você e diz: olha, eu ainda não fiz nada, mas eu sou toda a vulnerabilidade. Eu sinto que eu estou profundamente aberta para viver loucamente uma grande paixão. Essa história que eu estou contando aqui aconteceu não uma, nem duas, nem 3. Eu ouço histórias desse tipo com uma frequência enorme, de norte a sul do país. Histórias essas que vêm de senhoras que se assentam nesses bancos, que se assentam nos bancos de igrejas, que são casadas com pastores, com presbíteros, com diáconos e com crentes, e que estão vivendo esse momento tremendo de uma vulnerabilidade enorme, e quase que aquele ímpeto e aquela compulsão de se abandonarem a uma paixão arrebatante. Ou então imagine aquele jovem profundamente envolvido com o ministério, casado, tem filhos, que de repente começa a se sentir absolutamente alucinado na direção de se envolver com as adolescentes da igreja. Ele é pastor da igreja. Ele não resiste ao apelo dos corpos jovens. Ele se entrega profundamente a paixões e experimentos os mais diversos com as meninas da igreja. Aí, de repente, é descoberto, arruína seu casamento, arruína sua vida, arruína seu ministério, perde a si mesmo, é quebrado pelo meio, se sente esmagado, se perde em si próprio, rompe com seus padrões e referências e respeitos próprios e arruína o seu futuro, pelo menos na dimensão e na perspectiva das coisas que no início ele sonhara para si próprio. Ou imagine uma outra situação, a situação daquele homem que visitou os bancos das igrejas evangélicas e tomou parte nas coisas as mais diferentes dentro da comunidade. Foi bem casado, 30 anos, 35, 40 anos, 45 anos, e que está já quase chegando aos 70 anos de idade, e que joga tudo para o alto,
e sai à procura de uma relação nova, e se embrenha de maneira juvenilmente apaixonada por uma situação nova, um experimento de amor ou de atração sexual que lhe encanta e lhe domina o coração. Eu sei que enquanto eu estou falando isso, alguns de vocês se lembraram em suas cidades, em suas comunidades, de histórias que retratam, que exemplificam, que configuram exatamente isso que eu estou dizendo. Outros aqui, hoje à noite, enquanto eu estou narrando isso, se fosse possível, viriam até mim e diriam: eu sou esta pessoa, sou eu que estou vivendo isso, este é o meu quadro, este é o meu dilema, este é o meu drama, esta é a minha situação, esta é a minha agonia, esta é a minha vulnerabilidade, este é o meu nervo exposto, é por aí que correm os meus conflitos todos, os mais profundos e os mais perturbadores. Talvez você diga que, ao dizer o que eu estou dizendo, eu estou fazendo a afirmação de que a questão sexual é a questão das questões, ou que as possibilidades das paixões são as possibilidades mais tentadoras que podem acometer a um casal, a um cônjuge, na perspectiva de destruir uma família. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acredito que nessas três histórias discretas que eu lhes contei, mas que tem nome, endereço, tem cara e tem CEP, o grande problema não é o sexo, nem a paixão, é o que está por trás disso. O experimento da busca do sexo fora do casamento, de uma paixão, de um grande amor, de um romance, de uma experiência de segredo, secreta, só sua, íntima, indivisível, incompartilhável, não é em si mesmo o grande problema. O problema é o que está por trás disso. É o que abre a porta para as pessoas assumirem isto como uma possibilidade. É o que leva a cada dia mais homens e mulheres dentro das igrejas a adulterarem com muito pouca dor, a traírem um cônjuge com muito pouca agonia, a voltarem para casa de um hotel, olharem nos olhos dos filhos sem tanta aflição interior. É o que leva cada vez mais as pessoas a traírem umas às outras e sofrerem menos. Essa situação que às vezes vai minando, vai corroendo essas forças que se embrenham, que minam as estruturas mais íntimas do ser, que nos vulnerabilizam para esses pecados mencionados há pouco, mas antes disso, vulnerabilizam em nós algumas coisas imensamente anteriores, que sempre que são quebradas, abrem portas, não só para essas que eu aqui descrevi, mas para outras, as mais diversas, as mais diferentes, as mais variadas. A minha questão é: quais são esses ventos que estão se abatendo sobre nós, como frio inglês? Você bota o sobretudo e cobre, 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 mas quando o vento dá, ele entra ali por dentro das luvas, vai, gela até os ossos. Que ventos são esses que Jesus disse que soprariam sobre cada geração, sopram sobre a nossa, e parece que nesses dias sopram cada vez mais impetuosa, intensa e demolidoramente? Eu quero hoje à noite falar sobre três ventos que estão soprando e tentando de alguma forma balançar a estrutura das nossas casas, dos nossos edifícios familiares. Primeiramente, é o vento do individualismo, que sopra intensamente sobre nós. A individualidade é uma coisa maravilhosa. Pastor Osmar disse hoje de manhã que quanto mais você se aproxima de Deus, se aproxima de si mesmo, quanto mais você se aproxima do outro, do cônjuge, mais você tem chance de conhecer a si mesmo. Isso é absolutamente verdadeiro. É plano de Deus que eu não seja uma lesma, que eu não seja uma pedra, que eu não seja uma ave que voa e não se conhece como ser que voa. É plano de Deus que eu me conheça, que eu me saiba, que eu me penetre, que eu me autovasculhe, que eu me chame pelo nome,
que eu mergulhe em mim mesmo, que eu seja eu. Não há nada mais forte nas grandes iniciativas verbais e nas grandes sentenças de Jesus do que o ego homini, que ele toda vez diz: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou vida, eu sou pão, eu tenho água, eu vim para isto, eu e o Pai somos um, eu. Não há nada de errado com a individualidade bonita, que se autocompreende, que se gosta, que se vivencia em harmonia, que se preza, que se respeita, que se dignifica, que se constrói. O grande problema é o individualismo, que é a perversão da individualidade. A individualidade se sabe, se compreende, se afirma, mas se afirma sobretudo para tirar de si mesmo energia construtiva suficiente para construir a vida em volta para outros. O individualismo não sabe disso. Se sabe só para si, só por si, só em si, e o grande projeto do individualismo sou eu. Nada além disso. Nesses dias, a gente observa esta força tremenda, profunda do individualismo, graçando em todas as direções, e é esta força, esse vento que penetra, que vai até as entranhas, que visita as regiões mais profundas, que a gente cobre e agasalha, mas quando menos percebe, lá está ele lá, gelando nossa própria intimidade. É esta força que faz os pais a cada dia se tornarem mais impensavelmente egoístas. As pessoas estão ficando apodrecidamente egoístas. São capazes de brigar por qualquer coisa, qualquer espaço, qualquer pedacinho. Qualquer coisa vale a vida e vale a morte. Vale um quebra-quebra, isso aqui é meu, é meu, é meu, ninguém tasca. E a gente observa essa mesma atitude se embrenhando nas casas. Relação dos pais, pensam cada vez mais em si mesmos, pensam cada vez mais em arrumar seu próprio espaço, seu próprio pedaço, afirmam-se como seres prioritários em qualquer outra situação. Frequentemente eu vejo pessoas referenciais na televisão dizendo: eu rompi minha relação, meu casamento, porque afinal eu tinha que pensar em mim. É esse individualismo que faz os cônjuges considerarem muito pouco as consequências dos seus atos sobre o parceiro, sobre os filhos. Se for alguma coisa que de imediato agrada a você, de imediato se adequa às suas conveniências, de imediato lhe proporciona algum tipo de prazer, um arrepio ou compensação instantânea que você ache significativa, então que se dane o resto. A mulher, os filhos ou qualquer coisa, eu me arrepiei todinho, senti um orgasmo maravilhoso e vou à frente. Esse individualismo que torna a busca da felicidade pessoal o alvo dos alvos na vida das pessoas. Torna a realização e a planificação de mim mesmo, em mim mesmo, para mim mesmo e por mim mesmo o alvo supremo que eu persigo com toda a intensidade, com toda a obstinação. Segundo o vento que sopra intenso sobre nós nesses dias e que tem se embrenhado nos nossos quartos, visitado nossas camas, chacoalhado nossas casas, são os ventos dos complexismos psicológicos. As pessoas estão cada dia mais complicadas. Cada dia você sabe menos do que pode esperar das pessoas. Cada dia há menos relação de causa e efeito. Cada dia mais nós estamos vivenciando aquele experimento de Lameque que disse: eu matei um homem porque ele pisou aqui no meu calcanhar, pisou no meu calcanhar, eu matei. Essa coisa de a causa é essa, o efeito não é proporcional à causa. O efeito pode ser absolutamente maior, mais intenso, mais extenso, mais demolidor do que a causa, e as pessoas se tornam a cada dia mais absolutamente imprevisíveis.
E o que eu acho interessante é que essa vida autocentrada, essa vida individualista se complica demasiadamente. Essa é a grande ironia. Não é aquele que vive em si mesmo, por si mesmo, e apenas para conhecer a si mesmo, para si mesmo, o que se descomplica. O ser que mais se complica é esse autocentrado, que vive em função de si próprio. Ele mergulha num labirinto inescrutável do seu próprio ser e se perde dentro do seu próprio coração. A existência individual que acontece a favor e em função de si mesma se perde num cipoal de complexidades inextricáveis. Quanto mais autocentrado, mais perdido no labirinto de si mesmo, e se torna uma pessoa absolutamente indecifrável e imprevisível. E aqui surge aquilo que alguns psiquiatras e psicanalistas chamariam de as ambivalências cruéis, perversas. O sujeito vai se partindo para todo lado, se estilhaçando. Ele entra em conflito consigo mesmo, suas complexidades são tamanhas, apontam em direções tão variadas, almejam tudo. Surge essa síndrome do sanguessuga que chupa em todas as direções, quer comer tudo, quer se apropriar de tudo, e vai se estilhaçando à medida em que deseja tanto e deseja tudo. Ele perde a possibilidade de desejar com poder altruísta e construtivo para fora de si próprio. Aí frequentemente começa a desejar coisas opostas, frequentemente começa a amar coisas que um outro lado de sua mente e de seu coração odeia. Surgem, portanto, essas ambivalências, e a gente pode dizer que, do ponto de vista psicológico, o que acontece com essas pessoas foi a mesma coisa que espiritualmente aconteceu com o endemoninhado gadareno. Só que não são demônios, são os variados pedaços de você mesmo, da sua própria complexidade, dizendo: legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Terceiro vento que sopra intensíssimo sobre nós nesses dias são os ventos do relativismo. Nossa sociedade não tem princípios e muito menos ainda valores básicos. Cada dia que passa, mesmo dentro da igreja, as coisas vão ficando mais etéreas, menos densas, menos sólidas, mais negociáveis, há menos absolutos, há menos referenciais, há menos noções de certo e de errado. As coisas flutuam numa perspectiva que frequentemente é administrada de acordo com a conveniência de quem quer que seja. E eu quero dizer uma coisa a você, ouça bem o que eu vou lhe dizer. A igreja evangélica, sem saber e sem perceber, a cada dia que passa, se transforma no movimento existencialista mais poderoso deste país. Porque alguns chegam a dizer coisas frequentes. Aqui entre nós eu sei que há centenas que assinariam embaixo do que eu vou dizer negativamente, se não soubessem, depois do que eu vou dizer, que isso é negativo. A priori assinariam. Eu ouço toda hora pessoas que dizem o seguinte: eu tive uma relação extraconjugal, mas eu não me senti mal acerca disso, porque não foi uma relação egoísta. Eu me dei com profundo amor, e o amor autentica tudo. Eu sei que é uma quantidade enorme aqui que pensa deste modo. De vez em quando alguém se aproxima de mim, como uma senhora se aproximou de mim há um ano atrás, e me diz o seguinte: olha, pastor, eu sou casada, meu marido é gente boa. Eu fui para a cama com um amigo que eu não via há muitos anos. Eu nunca fiz isso antes, mas eu fui. E no meu conflito, quando eu voltei para casa angustiada, sem saber se o que eu tinha feito era certo ou era errado, eu abri a palavra e disse: Senhor, fala comigo. E o Senhor falou comigo, porque o amor encobre multidão de pecados. Então eu entendi
que Deus estava me abençoando. E aí eu tive uma segunda confirmação. Eu fui ouvir o Senhor pregar. E sabe o que foi que o Senhor falou? Filho, filha, vai com fé nesse teu caminho. E aí eu fui com toda a vontade. O que é isso? É uma igreja que não faz mais nenhuma leitura objetiva, nem absoluta do Evangelho, nem da Palavra de Deus. Agora é o sorteio. Você não quer mais saber o que Jesus diz sobre isto, sobre aquilo, o que a Palavra diz explicitamente sobre uma coisa ou sobre a outra. As pessoas simplesmente abrem a Bíblia, botam o dedo em cima da direção que cair, do jeito que cair, autentica ou não, existencialmente, aquela situação, mas tudo é relativo. Cada vez mais esse existencialismo se impregna na igreja e às vezes até pela via de um carismatismo não equilibrado. De vez em quando alguém diz, olha, eu estava numa dúvida. Um rapaz falou numa dúvida, não sabia o que eu faria, se eu continuava a minha relação extraconjugal com aquela moça, ou não. Eu fui numa profetisa. E a profetisa botou a mão na minha cabeça, me trouxe uma palavra do Senhor que dizia, não arreda pé de onde tu estás. Agora, não me digam que só sou eu que sei dessas histórias. Eu sei que todo mundo aqui sabe de coisa parecida e sei que há muita gente aqui vivendo coisas parecidas. Esse relativismo é terrível, que se embrenha, que rompe com todos os absolutos, que arruína profundamente toda a nossa capacidade de discernir, de julgar a vida, se impregna em nós de tal maneira que nos tira toda a possibilidade de discernir certo e errado, nos entrega ao sabor dessas decisões momentâneas que são autenticadas pelos elementos os mais variados, podendo ser um amor aparentemente genuíno ou legítimo, ou podendo ser até esta palavra subjetiva que alguém diz de um púlpito e você apanha por sua própria conveniência e aplica à sua própria vida. Agora a grande questão é de onde vêm esses ventos? De onde é que esses ventos estão vindo? O individualismo, todos nós sabemos, vem da nossa natureza caída. O pastor Osmar vai falar, já falou hoje um pouco, talvez amanhã resgate um pouco mais, dessa questão da natureza caída, que racha você, que esquizofreniza você, parte você, estilhaça, faz essa legião de muitos habitarem o seu coração com desejos, vontades e intenções distintas e estabelece as contradições mais essenciais que nos habitam. Eu me lembro que no auge da Guerra Fria, entre o capitalismo americano e o socialismo soviético, várias vezes eu disse para muita gente, digo, olha, no papel, esse projeto marxista é interessantíssimo se não fosse o ateísmo dele. Do ponto de vista da doutrina social é fantástico, esse igualitarismo, todo mundo come, todo mundo estuda, todo mundo tem tudo, todo mundo entra, todo mundo sai, todo mundo tem acesso às coisas mais essenciais, maravilhoso. O grande problema é que ele esbarra num negócio desgraçado que habita o coração de todos nós, que é esse individualismo miserável, que é original, que está impregnado, que está no cerne, que entrou na memória celular, que pervade o sangue da gente, que está lá no fundo, e que tem a ver com o nosso próprio pecado, e com a nossa natureza caída, que vai frequentemente esboroar qualquer projeto de altruísmo profundo que não passe por conversões genuínas geradas pelo Espírito Santo. O individualismo também vem nos nossos dias e se acentua em função da diminuição das vivências comunitárias resultantes do processo de urbanização.
Cada vez mais vivendo nos grandes centros, a gente se individualiza mais. Você levanta cedo, você escova o dente em silêncio, você faz o café em silêncio, você vai para a esquina em silêncio, você faz assim para o ônibus em silêncio, ou você liga o carro em silêncio, você dirige 1 hora, 1 hora e meia em silêncio, você vê as pessoas em volta, e o mundo está ali, presente, distante de você. Você entra no seu ambiente de trabalho, e a competição é tão grande que você se fecha, se encastela, tudo em volta, espreme tanto as pessoas em volta de você, que você, para se defender, é capaz de viajar do térreo ao 35º andar de um edifício com uma outra pessoa, sem dizer sequer oi. Que você foi forçado a entrar num cubículo e fechar a porta com um estranho. Aí você se fecha para o estranho. E você vai aprender a se fechar em todas as direções. Você volta para casa, e a vida em casa demanda de você agora um outro tipo de silêncio. Você ficou emudecido o dia inteiro, agora você quer ter a opção de silenciar, por desejo de silenciar, você silencia. Aí todo mundo na casa volta-se para a Rede Globo, para o Plim Plim, seja lá para o que for, e fica ali olhando abobalhadamente aquela caixa, horas e horas e horas, e não conversam mais nem nos intervalos, porque os intervalos estão ficando mais interessantes do que a programação em si. Ninguém come junto, no fim de semana os filhos se esparramam, e a gente vai perdendo os vínculos, vai ficando só, vai pensando em si mesmo, vai se autocentrando, vai se colocando como elemento em função do qual as outras coisas gravitam, e você não gravita mais em função de coisa alguma nem de ninguém. E além disso, esse individualismo vem também do culto hedonista, existencial, que a gente faz cada vez mais neste país. A gente se volta para dentro de si mesmo, com essa vontade enorme de emprestarmos a nós mesmos o máximo de prazer que a gente possa dar a si próprio, e esse é um desejo e um prazer indivisível. Os complexismos psicológicos resultam nesses dias, sobretudo, do nosso individualismo psicologizado. Ou seja, eu acho interessante como algumas palavras e termos da psicologia viraram jargões para todo mundo, em todo lugar. Ele diz, puxa, ele está com uma neura terrível, né? Aí o outro bota assim, te analisa psicologicamente com uma facilidade enorme. Para com essa paranoia, fulano. Parece até que ele estudou vários anos de psicologia, psicanálise, alguma coisa assim. Ou o fulano, ele está lá com uma... Ele é um psicomaníaco depressivo. Aí vão botando label, botando clichê nas pessoas para todo lado. E o que eu observo é que esses instrumentos da psicologia e da análise, que são maravilhosos, são extraordinários, quando mal usados, seja pelo analista profissional, ou seja pelo cliente, podem enfiar as pessoas num mundo de profundos abismos interiores, porque eles têm um poder enorme de deslacrar a porta do labirinto do seu ser, mas nem sempre tem poder de te guiar por todo o caminho para achar a saída, e frequentemente abandonam o labirinto, conhecendo de perto o furor do Minotauro. Além disso, os sentimentos crescentes de autoconsciência e os movimentos de busca de autoconsciência, que tem o seu lado positivo, porém associados à crescente urbanização e à solidão dela decorrentes, mergulham as pessoas em complexidades inimagináveis. Eu acho interessante que eu conheço alguns extremos da vida deste planeta. Por exemplo, eu sou um amazonense e conheço muitos caboclos do interior do Amazonas. Passei bons tempos com caboclos no interior mesmo, comendo carne seca mal lavada, rapadura, farinha do alimim, até macaco.
Poatá, que bichão, parece um menino, enorme. De um outro lado, algumas vivências em outros lugares do mundo, em centros adiantados, sofisticados, conversando com pessoas ultra sofisticadas. E me perdoem os psicólogos e os psicanalistas se o que eu vou dizer aqui é uma besteira. Mas eu acho que eu tenho uma pequena base bíblica para afirmar o que eu vou afirmar. Eu nunca vi um caboclo com crise de depressão. Nunca vi. E olha, eles passam por coisas desgraçadas, miseráveis. Você encontra algumas senhoras na beira do rio Amazonas, você conversa, ela tem 8 filhos e perdeu 12. Qual de vocês aqui, senhoras, conseguiria sobreviver tendo perdido 12 filhos? Elas contam isso de maneira quase que natural, felizes da vida pelos 8 que sobraram. Eu perdi 12, mas tem esses 8 aqui, que bom. Aquela rotina de acordar, vai, arranca a mandioca, rala a mandioca, faz farinha, torra, bate, come farinha, o marido pega o peixe, come o peixe. Aquele ciclo ali, estranho, melancólico, para mim angustiante. Fico 2 dias ali, eu digo, meu Deus, eu não conseguiria viver aqui, eu ia morrer, ia ficar neurótico. Ou então ia entrar numa depressão profunda, experimentar as ambivalências perversas, as mais diferentes. Vou, fico, vou. Mas estão lá. Aí você vai para Nova York, para Los Angeles, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Encontra pessoas e conversa. E aí você vai encontrando as pessoas nesse labirinto, nessas complexidades profundíssimas. Se uma está em crise, a figura do pai, a figura da mãe, a figura de não sei quem, as figuras vão se multiplicando, as angústias vão crescendo. Eu digo, o que é diferente com a dona Isaura do interior do Amazonas e com a dona Isolda da classe A da cidade de São Paulo? Mas há diferença. Sabe o que é? Há uma sequência existencial terrível no Evangelho. Qual foi a primeira tentação de Jesus? O pão. Quanto você não resolve o problema do pão, o problema do estômago, você não tem muito tempo para sofrer o problema da alma. É só depois que a tentação do pão foi vencida que surge a tentação existencial do autoconhecimento. Se é filho de Deus, Deus te ama ou não te ama, pula do pináculo, vê se ele gosta de ti, se ele gosta mesmo, ele te pega. Aí vem toda essa demolição, o ser querendo se afirmar, sou eu mesmo, gosta de mim, sou amado, faz sentido, tenho que ter meu próprio eu afirmar diante de todos. Essa complexidade surge com uma força enorme. O último deles é o do poder, lá na frente. São só os que venceram a tentação do pão e a tentação da autoafirmação é que vão viver a tentação lá na frente do poder. Dona Isaura, lá no interior do Amazonas, não vive a tentação do poder com intensidade. Poder é apenas arrancar a mandioca de manhã. Nós vivemos, todavia, cada vez mais esses complexismos que vão se embreando dentro da mente, do coração, da vida da gente. As nossas demandas interiores crescem muito. E eu não estou dizendo, ouçam bem, por favor, não estou dizendo que essas questões, que toda essa conflitividade não é seríssima, ela é seríssima, está aí, existe. E é tão séria quanto o problema do pão. Só estou dizendo que já é uma outra etapa. E talvez até geradora de dores muito mais profundas do que os roncos do estômago vazio. São essas contorções da alma que não sabe se amar, que não se conheceu,
que não se planificou, que não se entendeu, que não se resolveu nas coisas mais essenciais e mais básicas. Terceiro lugar, os ventos do relativismo vêm e têm vindo em lugares diferentes do mundo, de situações distintas. Por exemplo, na Europa, esse é um movimento antiquíssimo, que vem caminhando, mas ganhou forma, densidade, explicitação teórica e filosófica tremenda neste século, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na Europa, onde toda a situação de dor, de absurdo, gerou as pessoas a questionarem radicalmente qualquer finalidade para a vida. No Brasil, o conflito não é tão profundo assim. No entanto, o problema é antiquíssimo. Já vem desde o nosso berço. Nós fomos plantados na filosofia do Macunaíma nessa terra, né? Então vem a Igreja Católica, religião abençoando a dominação. E o pessoal assistindo isso. Religião que levanta a cruz e a religião que abençoa a espada. Então que negócio é esse, a cruz e a espada? O que é certo é a cruz e a espada? De que lado eles estão, da cruz ou da espada? Se é cruz não é espada, se é espada não é cruz, mas eles conseguiram fazer a cruz e a espada se encontrarem num projeto único que favorece, de um lado, o grupo religioso, que quer ter a supremacia, e de outro lado, o grupo político que quer mandar. Coisas simples do tipo a negra, corpo bonito e pernas atraentes, que carrega a lata d'água na cabeça desde muito tempo, serve para ser depósito de sêmen, para saciar todo o apetite sexual dos donos da fazenda, mas não tem nenhuma liberdade para ter a sua dignidade humana afirmada em qualquer mínimo aspecto. Ou índios e negros que, para sobreviver, tem que aprender desgraçadamente o caminho da esperteza mais a ética. Isso aí está impregnado, está na nossa mente, na nossa cultura. Esse relativismo no Brasil não veio pela via da filosofia, veio pela via do experimento e da sobrevivência que solapou quaisquer bases, ou mesmo porque as bases praticamente inexistiam. E mais, juntamente com isso, a gente desenvolveu nesse país a cultura do hedonismo existencial. Esse é o único lugar do mundo que eu conheço a figura do malandro, né? Isso veio da Lapa, assim, né? Bota aquele paletó branco de linho, calça de linho, sapato branco, meia branca, chapelão, ele vai andando por aí e tal. Você tem nos Estados Unidos aquele preto bom vivant, tem em alguns lugares da Europa aquele sujeito mais espertalhão, mas nenhum é tão malandro como o malandro brasileiro. Uma outra coisa nessa relativização de tudo é o hiato ético e moral do carnaval. Você para lá e eu para cá até quarta-feira. Você abre assim uma brecha no ano e diz: aqui cabe o que couber. E ainda, os mecanismos de punição subjetiva que a nação usa para punir os culpados, que são profundamente relativizadores de qualquer noção de lei objetiva. Se não, veja, já tem gente com pena do presidente Collor e do PC Farias, encontrando gente assim: coitadinho, não deixa o pessoal em paz, roubou, mas já foram tão punidos. Mas foram punidos. Punição da difamação, a punição de terem a vida e a vergonha. Quer dizer, eu sinto uma vergonha enorme por eles, eu não sei se eles sentem essa vergonha toda, não é? A vida exposta, deslavada. Mas o que acontece? Nesse país, a gente não põe ninguém na cadeia, mas a gente sente uma sensação quase orgásmica de ter enxovalhado o nome do sujeito tanto que a gente diz: esse desgraçado não precisa mais nem ser preso, que já está mesmo, ele é arruinado, deixa ele aí soltinho e arruinado. E a gente vai desenvolvendo essa coisa. Isso parece simples, mas relativiza profundamente a lei, a justiça, o direito, porque nós inventamos neste país a punição subjetiva que não põe ninguém atrás da grade,
mas se contenta com a difamação. Uma outra questão é quais são os estragos que estes ventos têm provocado no nosso meio. Não precisa dizer que a primeira área onde eles têm nos atingido imensamente é na cabeça. Nós estamos ficando muito doentes. Eu quero dizer uma coisa a vocês, eu sei que aqui há muitos pastores entre nós e líderes de igreja. E algumas das pessoas que estão ficando mais doentes são os pastores. Tem de pastor doente da cabeça, não é brincadeira. Minha secretária já me disse algumas vezes que se fosse depender exclusivamente das relações que ela tem com os pastores, e todo dia ligam 10, ligam 15, ligam 20, solicitando coisas dela, ela já tinha deixado de trabalhar para mim há muito tempo. Porque ela disse, ó, pastor, esse pessoal está doente. Cabeças esquisitas, gente obcecada, gente com desejos irreprimíveis dentro de si, gente estranha, alguma coisa escura na cabeça de muita gente por aí. Os casamentos têm sido profundamente estragados por esse individualismo, esses complexismos e esses relativismos. As dificuldades relacionais são crescentes no nosso meio. O individualismo tira o espaço do ser um com o outro. Você quer ser para si mesmo. Os complexismos impedem a comunicação objetiva, porque as pessoas estão sempre ouvindo o que as outras não disseram. E o relativismo acaba e arruína com a possibilidade que princípios sejam usados para se julgar a vida. Mesma coisa acontece na família, onde o individualismo dificulta o se dar dos próprios pais para os filhos, onde o relativismo faz com que a falta de princípios deixe os pais perdidos, porque eles não sabem o que discernir, nem com que critério julgar, nem o que dizer, nem em que direção apontar. E os complexismos geram intensa projeção dos esquisitismos paternos na educação dos filhos. Essa legião de gente doente e esquisita está gerando uma outra geração de gente doente e mais esquisita ainda. Na profissão, a gente observa a mesma coisa. O individualismo dificulta tremendamente e cada vez mais as pessoas aprenderem a ser equipe e trabalharem como um time. Os complexismos dificultam os relacionamentos ao extremo. O relativismo faz com que hoje, nas empresas, alguma coisa essencial, muito mais do que o caráter daqueles que trabalham para a empresa, seja o aperfeiçoamento de um sistema que iniba o ladrão, porque você sabe que o ladrão trabalha lá. Você só tem que ter um sistema que não deixe o ladrão roubar. Mas o ladrão está cheio aí. No comportamento, ninguém nasce mais com inclinações naturais mais bem definidas. Você nasceu com pinto. Então tem tudo para ser um garoto. Espero que seja um homem. Houve um tempo que se nascesse com um pintinho era homem. Hoje em dia a gente vai ter que trabalhar isso aí. Para além do pinto, você tem que dar um duro enorme para o bicho virar homem. Ano passado eu estava pregando na Inglaterra, numa conferência grande no sul do país. Muita gente lá, muito jovem, umas 10 mil pessoas. E um amigo meu inglês me levou um dia para almoçar, e nós somos muito companheiros. E ele resolveu abrir o coração comigo, e ele me disse assim, puxa Caio, como é que estão teus filhos? Eu falei, estão muito bem, graças a Deus, tem lá um menino de 17, naquele tempo tinha 16, o outro 15, 9, 10, hoje é todo mundo um ano mais velho, né? Aí ele disse, e aí, como é que tá? Eu falei, caminhando na graça de Deus. Eu falei, por quê? Ele falou, problema sério. Eu falei, qual é?
Ele disse, rapaz, eu tenho 3 meninas. Gatinhas as meninas. Estão umas gracinhas as meninas. 12, 13, 14 anos. Eu já estou vendo os gaviões em volta das meninas. Esses papa-anjos todinhos ali em volta das minhas filhas. E eu estou ali, eu seguro, eu protejo, eu fico, eu estou assim, ó, para todo lado. Eu não sei como é que eu vou fazer. Porque aqui na Inglaterra agora todo mundo vai para a cama com todo mundo, 12, 13 anos para frente, é cama direto. E eu não quero, eu queria as minhas filhas para crescerem com a cabeça cristã, para encontrarem um homem, amarem, se darem. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Falou, e você? Eu falei, olha meu amigo, eu não tenho esse problema todo não. Aí disse, por quê? Falei, olha, minha tática até agora foi empurrar a moçada o máximo que eu pude para o garoto tomar consciência de si, de que ele é macho mesmo, né? Então eu vou. A menina, olha que gracinha, filho. Vai lá. Agora, quando ele quer ir demais, eu puxo para cá, né? Eu puxo para cá, eu vou segurando. Agora, é aquela coisa, o ioiô, eu dou um empurrão e eu seguro. Eu dou e eu seguro. Falei, eu não posso me dar o luxo. Não posso me dar o luxo de proteger meus filhos das meninas. E eu tenho que ajudar meus filhos a gostar muito das meninas. E ajudar os meus filhos a serem homem mesmo. E ajudar os meus filhos, todavia, apesar de estarem resolvidos na sua sexualidade, nas suas opções, a se manterem puros, para se darem alguém com consciência no casamento. Agora eu não posso dizer para ele, não ir lá, eu vou, chego perto, dou uma seguradinha, porque eu quero ver o cabra realmente definido acerca dele mesmo, porque a situação está preta em volta. Ele riu um bocado, mas ele sabia lá no fundo que eu estava falando a verdade. Só para concluir, gente, todos esses ventos acerca dos quais nós falamos, estão aí soprando nas casas da gente, nas nossas estruturas, nas tempestades que estão vindo sobre nós e se adensando. Ouçam bem, todos eles são profundamente espirituais. A gente pode pensar que são ventos filosóficos ou conjunturais, mas lá no fundo todos eles são habitados por uma tremenda força espiritual. Abra sua Bíblia aqui em Efésios para a gente concluir, no capítulo 6. E veja no verso 10 o que o apóstolo Paulo diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Agora ouça o que eu estou lhe dizendo, por favor. Paulo diz isso num contexto no qual ele tinha acabado de falar da relação conjugal, tinha acabado de falar da relação de criação dos filhos, tinha acabado de falar de trabalho e de emprego. É tudo isso que está nesse contexto antecedente aqui. Em outras palavras, Paulo faz a desembocadura da questão relacional homem e mulher, da questão se o machismo vai vencer a atitude altruísta do marido, da situação de submissão obrigada da mulher ou de uma submissão espontânea em função do respeito e do amor que ela recebe.
Toda a questão do relacionamento, se o egoísmo vai prevalecer ou se o altruísmo vai se embrenhar na relação, gerando uma atitude de entrega mútua, de autoalimentação, de autopreservação de ambos. A questão relacionada aos filhos, de como se os cria, como se os educa, como os ama, como se os disciplina, como se os cativa. A questão do emprego, do trabalho, de como se administra, de como se manda, de como se é mandado, de como se serve, de como se usa o tempo, de como se manipula o tempo, de como a gente reage para com o outro numa relação construtiva, profissional. Todas essas coisas estão no contexto antecedente da luta espiritual. Hoje em dia eu ouço muito e vejo muitas pessoas pensando na luta espiritual apenas relacionada a nós irmos para uma praça pública, darmos as nossas mãos e amarrarmos o demônio da prostituição, o demônio do homossexualismo, o demônio da mentira, o demônio do individualismo e todos os demônios, nos esquecendo que o lugar onde esses demônios precisam ser enfrentados e amarrados, antes de tudo, antes de ser na praça pública, é na sua cama, é na sua cozinha, na relação com a sua mulher, com o seu marido, na criação dos seus filhos, é na relação de trabalho. Isso tudo é que vem antes. E Paulo diz, preparem-se, e ele já vem preparando a estrutura inteira, prepara o casamento, prepara a família, prepara a atitude social, prepara o coração para agir de maneira cristã, para que vocês então, investindo todas as armas espirituais possíveis e necessárias, possam sobreviver ao vento. Possam ter uma estrutura que vai sobreviver ao dia mau. Possam vencer tudo e permanecer inabaláveis. A luta espiritual, sobretudo, meu irmão, minha irmã, começa aí na cozinha da tua casa. Começa aí nesses vínculos mais profundos e mais íntimos dos nossos relacionamentos. Quando a gente chega à praça pública para amarrar demônios em nome de Jesus, é porque todos esses fantasmas e essas forças destruidoras já foram tratadas, já foram resolvidas, já foram exorcizadas, já foram expulsas de dentro dos nossos vínculos mais íntimos. Caso contrário, nós vamos estar amarrando demônios nas regiões celestiais e convivendo com eles, transformando a nossa casa num covil de demônios que infernam a nossa vida conjugal, destroem os nossos filhos. Gostaria que hoje você olhasse e perguntasse se os seus conflitos conjugais, familiares, profissionais não passam fundamentalmente por essas três coisas. Esse individualismo que faz você incapaz de ser mãe, que faz você incapaz de ser marido, de ser pai, de ser gente, de ser amigo, de ser colega. Esses complexismos que estão aí crescendo em função de que você considera apenas a si mesmo e se perdeu no labirinto da sua própria vida, não achou o caminho de volta, porque o caminho de saída disso aí é o caminho de serviço ao outro, à mulher, aos filhos, à comunidade, aos irmãos, à igreja, ao mundo, à sociedade. Ou talvez você esteja aí tão perdido, querendo autenticar seu adultério como oração, querendo autenticar sua safadeza profissional com o dízimo, tão sem saber o caminho e os rumos, porque você perdeu princípios e porque as coisas todas se relativizaram diante de você. Amanhã à noite eu vou estar falando aqui sobre algumas coisas mais específicas e mais práticas e mais detalhadas a respeito de como é que a gente constrói vidas para se arruinarem. E no último dia eu vou querer estar falando sobre as bases que eu e você precisamos lançar para construirmos projetos de vida que vão vencer o dia mau, as tempestades e os ventos uivantes, e que vão ficar aí como um testemunho da força e da vitória de Deus, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Curve a sua cabeça, por favor.
Olhe para o coração. Se é um indivíduo que gosta de si mesmo com saúde ou que está apaixonado por você, vivendo um individualismo que roubou de você mesmo a possibilidade de ser marido, ser esposa, ser pai, ser mãe, ser amigo. Esses esquisitismos todos podem ser tratados. Muitos de nós precisamos de ajuda especializada, de psicólogos cristãos, de psicanalistas cristãos. Mas antes disso eu quero dizer uma coisa a você: o caminho para a gente começar a sair desse labirinto é o serviço. Serviço. O profeta Isaías diz no capítulo 58, que o caminho da cura é o serviço. Ele diz: vá desatar os que estão amarrados, a liberar os que estão presos, vá tratar das feridas dos que estão machucados, vá dar pão ao faminto, e aí a tua cura brotará sem detenção. Você começa a sair de si mesmo para os outros, você começa a ser curado. Muita gente aí me pergunta: como é que eu faço para tratar de mim? Eu digo: olha, o maior tratamento que eu dou a mim mesmo é não dar muito tempo para ficar tratando demais de mim. E eu descubro, quanto mais eu me envolvo com outras pessoas, melhor meu coração fica. Isso não tira de mim a necessidade de mergulhar em mim mesmo, de olhar para mim mesmo, de me buscar diante de Deus na solidão do meu ser, mas não fico aí, não quero ficar aí, porque se eu ficar aí eu me perco dentro de mim mesmo. Ou quem sabe, você é daqueles que tem tentado encontrar justificativas, razões, afirmações e até bênçãos para as coisas as mais estúpidas e idiotas que alguém pode fazer do ponto de vista de Deus, porque não consegue mais pensar com categorias absolutas, porque já teve a sua vida relativizada em todas as áreas por esses ventos que dizem que não há nada a ser afirmado como coisa inegociável. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu peço a você, vá fundo dentro de você agora. Vá fundo, tenha coragem de dizer o quanto que você está esquisito mesmo, cheio de idiosincrasias e manias, doente, enfermo. Senhor Jesus, nós somos o teu povo, nós somos rebanho do teu pastoreio. Tu não vieste ao mundo para nos salvar, a fim de que vivêssemos essa vida infernal, desgraçada, a fim de que nossas casas fossem tão infelizes, nossas famílias tão arruinadas, nossos casamentos tão tristes, nossos seres tão perdidos. Senhor Jesus, eu quero pedir que hoje à noite o teu Espírito Santo nos visite, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, desnudando nossa alma, revelando quão egoístas nós temos sido, quão mesquinhos e pequenininhos nós temos sido, revelando esse buraco negro que é na nossa alma, que chupa tudo e não fica com nada, destrói tudo dentro de si. Pedir, Senhor Jesus, que tu nos descompliques, tu nos tires aí desse labirinto terrível. Nós não queremos mais viver com o Minotauro dentro de nós. Abre a porta
de dentro de nós mesmos para fora, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Dá-nos mãos curadoras para fora, para que na medida em que sirvamos para fora, Tu nos sares dentro, Senhor Jesus. Pedimos que Tu nos deis de volta princípios, Senhor Jesus. Que verdade seja verdade, mentira seja mentira, adultério seja adultério, fidelidade seja fidelidade. Restaura a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Salva as nossas vidas. Casamentos aqui. Ó Jesus, salva casamentos aqui. Cura corações amargurados, feridos, traídos, visitados por fantasmas tremendos, por memórias que voltam poderosas e acendem na mente crises de ciúme, agonias e machucaduras. Trata, Senhor Jesus. Ajuda as pessoas a fazerem convênios, pactos, compromissos, darem passos sólidos e perseverantes e continuados na direção de verem suas vidas restauradas pelo Teu Espírito. Por favor, faça isto, Jesus. Trabalha no sono de cada um hoje à noite. Trabalha no sonho de cada um hoje à noite. Visita a alma de cada um hoje à noite. Vai ao purão do ser de cada um hoje à noite. Destranca aquelas portas trancadas da alma de cada um hoje à noite. Libera esses monstros, essas sombras, arranca tudo isso aí dessas regiões abissais do nosso ser e acende a Tua luz no nosso íntimo, Senhor Jesus. Tua luz. Nós pedimos que seja assim, porque nós não vimos aqui perder tempo, nem brincar de família, Senhor. Nós estamos aqui porque essa é uma questão de vida ou de morte, de saúde ou de desgraça. Faz isso conosco, com todos nós. Nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.